Bom, pessoal, hoje na revisão de matemática, né, um assunto que a gente já viu, que já vimos, que nós já tiramos dúvidas, né, mas se tem alguém ainda que tem dúvida, nós vamos vendo e vamos revisando e vamos tirando as dúvidas, tá bom? Então, hoje, na aula de matemática, nós vamos ver o valor do termo desconhecido. O valor do termo desconhecido. Como assim, o valor do termo desconhecido? Esse termo ele pode ser representado por qualquer letra, X, Y. Ele pode ser representado por A, né? Pode ser representado por um quadrado, por um triângulo. Ele pode ser representado por qualquer letra e por qualquer imagem, né? O que esse termo nos passa é que nós não sabemos o valor dele. Só isso, né? Eu tenho aqui x menos 6 igual a 13. Olha só. X menos 6 igual a 13. Então, aparentemente, assim que a gente olha, a gente não sabe ainda o valor do x. Para descobrir o valor do x, a gente vai permanecer com x e já bota o igual. X igual. Tá vendo? E aqui, x igual. Então, aqui depois dessa igualdade, eu tenho 13. Então, vai permanecer 13 depois da igualdade. Sempre. Ó, x igual a 13. Quem tá depois da igualdade vai permanecer depois da igualdade. Agora, quem tá antes da igualdade, menos 6, vai passar para depois da igualdade, mais 6. Deixa eu ver se vocês entenderam. Ó, x menos 6 igual a 13. X igual, já boto o igual pertinho do x. Quem tá pertinho do x permanece, ó. X igual a 13. Agora, quem tá antes do igual aqui, está menos 6, vai passar mais 6. Então, x vai ser igual 13 mais 6, 19. Então, x vai ser igual a 19. Quando você joga aqui na sua mente, na sua cabecinha, 19 menos 6 igual a 13. Olha como dá certo, tá vendo? Então, no nosso termo aí desconhecido, nós temos o sinal de menos, certo? Mas, se for um sinal de mais, então, lá depois da igualdade, vai ser menos. Se for um sinal de vezes, passa para divisão. Se for um sinal de divisão, passa para vezes. Deixa eu ver se vocês me entenderam. X mais 8 igual a 20. Agora, eu tenho sinal de mais. Quem é que eu boto aqui embaixo? X igual a 20. E está mais 8, vai ser menos 8. X igual a 12. Ó, x mais 8 igual a 20. X igual, quem tá depois da igualdade? 20. X igual, quem tá depois, fica sempre depois, ó. X igual a 20. Agora, quem tá antes da igualdade, que é mais 8, agora vai ser menos 8, né? Quando passa para depois da igualdade, troca o sinal. Tava mais, agora menos. Lá no primeiro que eu expliquei, tava menos e passou mais, não foi? Aí agora, x igual 20 menos 8 igual a 12. Então, 12 mais 8 igual a 20. Olha como dá certinho. E agora, eu vou fazer um exemplo com divisão, tá? X
dividido por 5 igual a 7. Ó, x dividido por 5 igual a 7. X igual, quando a gente começa, é sempre x igual. X igual a 7, que tá depois da igualdade. Agora está dividindo, vai passar multiplicando. Ou eu boto x ou o pontinho, né? Que lembra a multiplicação. Então, 7 vezes 5 igual a 35. Vamos dar uma olhada de novo. X dividido por 5 igual a 7. X igual, quem é que tá depois da igualdade? 7. Então, eu boto 7 aqui. X igual a 7. Dividido por 5 vai ser vezes 5. X igual 7 vezes 5, 35. Certo? Agora, vamos ver se dá certo. 35 dividido por 5 igual a 7. Certinho. Vamos fazer agora usando primeiro a multiplicação, né? Que a gente tá usando a divisão. 6. Oh, meu Deus. Já errei aqui, peraí. X igual. X vezes, por isso que eu gosto de dizer que o pontinho, ele representa vezes, porque nesse caso aqui, ó, eu não posso colocar x, né, x vezes. Então, x vezes 9 igual a 45. Ó, pontinho significa multiplicação. Se eu for botar x aqui, vai ficar xx. Então, x vezes 9 igual a 45. Aí, x igual a 45, está vezes, vai ficar dividindo. X igual a 45 dividido por 9, 5. Ó, x vezes 9 igual a 45. X igual a 45 dividido por 9. X igual a 5. 5 vezes 9 igual a 45. Tá vendo como deu certo? Entenderam? Então, vocês vão resolver aí em casa. Número 1 de matemática. Número 2. Número 3. Na verdade, é como se fosse letra A, B e C, tá? Aí, vocês vão colocar aí no número 1, né? Determine o valor do termo desconhecido. Dois pontinhos depois do nome desconhecido. Certo? Determine o valor do termo desconhecido. Ó. Daí, vocês vão fazer 3 valores do termo desconhecido, tá? Ó, primeiro, x vezes 8 igual a 64. Segundo, x mais 3 igual a 36. E o terceiro, x dividido por 7 igual a 63, tá? Ó, 3, valor do termo desconhecido para descobrir. Descobrir, certo? Pronto. Agora, nós vamos escutar um pouquinho sobre o assunto de história, certo? Que é sobre patrimônio histórico. Prestem bem atenção. Na história, um patrimônio é um bem importante. Esse bem importante, né, seja para uma única pessoa ou para um grupo grande delas, esse bem importante não é um bem
que vamos tê-lo e vamos esquecê-lo. De jeito nenhum, né? Nós vamos cuidar. Cuidar, seja ele um patrimônio meu, que sirva para mim ou para um grupo de pessoas. Nós temos que cuidar. Podemos dizer que é uma espécie de herança, que talvez exista há muito mais tempo que nós. O patrimônio contém lembranças e lições e também nos traz um senso de união, graças a um passado comum. Devemos tratar o patrimônio com respeito e cuidado, pois cedo ou tarde, da mesma forma que nos foi entregue por nossos antepassados, será a nossa vez de entregá-lo para as gerações futuras. Afinal, não há como alguém receber um patrimônio que está destruído ou que nem existe mais. Todos os nossos feitos no futuro poderão ser considerados patrimônio histórico. Então, existem tipos de patrimônio, né? 2 tipos de patrimônio cultural, que são os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. Prestem bem atenção. Os patrimônios materiais, né? Como o próprio nome indica, são objetos físicos. Esses patrimônios são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos de povos do passado, livros, documentos audiovisuais, etc. Também são patrimônios materiais os prédios, as praças, as casas, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades, né? E etc. Os patrimônios imateriais. Diferentemente dos materiais, não existe forma de se expor em um museu um patrimônio imaterial. Os bens imateriais são culturais e dizem respeito a práticas e modos de vida que nos são apresentados na forma de conhecimentos, forma de trabalhar, interpretação artísticas, brincadeiras ou cultura popular. O patrimônio imaterial ele é passado de geração a geração, vivendo na memória das pessoas, e é fundamental na criação de identidade de um povo e, por consequência, leva a uma ideia de pertencimento e continuidade. É esse patrimônio cultural que faz as pessoas se sentirem parte de um lugar, como uma comunidade rural, cidade ou mesmo um país, né? Por exemplo, esse patrimônio imaterial, nós podemos lembrar do que nós acabamos de estudar em geografia, que foi a região norte. E na região norte nós estudamos o quê? Nós estudamos a cultura de lá, né? As lendas, estudamos a gastronomia, coisas que foram levadas de geração a geração, que vão passando, né? De uma geração para a outra, e que não são coisas materiais, e que são patrimônios históricos, né? Porque são coisas daquele povo, né? São costumes daquele povo, e que vai sendo cuidado para ir passando de geração em geração. Não é algo que está sendo esquecido, é algo que está passando. O patrimônio histórico nacional. Como o nome indica, os patrimônios históricos nacionais pertencem a todo um país. Guardam a memória e a história da nação e atribuem uma identidade única a seu povo. Todos os países têm leis e órgãos que protegem os patrimônios históricos, objetivando dar continuidade à existência dos patrimônios e punir aqueles que os danifiquem. No Brasil, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, quando alguém tenta destruir os patrimônios históricos, esse alguém ele recebe uma punição, certo? Porque é crime. Existe também o patrimônio histórico universal. Esse patrimônio reúne bens que são considerados importantes para todo mundo, e não apenas para uma única nação. Existe um órgão
internacional que seleciona em vários países os locais e bens que podem ser considerados patrimônio mundial. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, né? Esse órgão ajuda os países que possuem esses patrimônios a conservá-los intactos para as futuras gerações, através de auxílio financeiro e técnico. Auxílio financeiro e técnico. O Brasil tem bens que fazem parte do patrimônio histórico universal. Veja alguns deles abaixo. E aí nós estamos vendo alguns patrimônios do Brasil, né? E que são universais, que é o Centro Histórico de São Luís de Maranhão, a Costa do Descobrimento da Bahia, a Diamantina, que é em Minas Gerais, a Mata Atlântica é um patrimônio histórico, o Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, o Parque Nacional de Iguaçu, né, Paraná. E nós temos também na nossa cidade, viu, gente, patrimônio históricos. Nós temos. Conversa com o pai, conversa com a mãe, procura saber quais são os patrimônios históricos da nossa cidade de João Pessoa. E se você não tem como conversar com a mãe agora, com o pai, tirar dúvidas, pesquisa. Quais são os patrimônios históricos da cidade de João Pessoa, né? Existem muitos e cada um mais lindo que o outro, né? Tem pessoas que nasceram aqui na cidade de João Pessoa e conhecem muito pouco, conhecem pouquíssimo da própria cidade, né? Nós temos no centro casarões que são patrimônio históricos da cidade. Nós temos muitos pontos turísticos em João Pessoa que é patrimônio histórico, certo? Então, nós aprendemos hoje que um patrimônio histórico é um bem importante, é algo importante, seja ele material ou imaterial, né? Mas é um bem importante para uma pessoa, um grupo, uma cidade, um país, certo? Então, qual é a lição que nós temos que levar, que nós temos que aprender com esse assunto na aula de hoje de história? É que nós temos que cuidar, né? Cuidar dos nossos patrimônios para nossos filhos, nossos netos, as outras pessoas, né? Que ainda vão até nascer, para que elas conheçam a história daquele lugar, para que ela visite, né, aquele patrimônio. E se for um patrimônio imaterial, então que ela vivencie, que ela conheça, que ela seja apresentada, né, aquela cultura, aquele costume. Certo, pessoal? Então, vocês têm aí para fazer a página 48 e a página 49. Certo? Então, façam com bastante atenção e resolvam o valor do termo desconhecido que nós acabamos de fazer, tá bom? Copiem direitinho no caderno de vocês os 3 que eu fiz e tentem resolver, certo? Um beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.